No horizonte dourado, o sol dança sua melodia de luz, pintando no céu com pinceladas flamejantes, enquanto a terra se rende à serenata radiante do astro-rei, o sol, nossa estrela. Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos deste mundão sem fronteira. Aqui quem vos fala é Deb, e hoje a gente veio começar uma sequência nossa do especial de Natal com a nossa estrela do Mais Que Raios, o Sol. Não, Cláudia Que Medeiros. isso? Não, o sol é a estrela flamejante. Que serenata mais bonita que você acabou de falar a respeito do sol. Foi tudo coisa da sua cabeça, dona Deb? É que eu sou uma pessoa romântica, sabe? Que linda frase. Muito bem. É isso aí, o especial de Natal, em homenagem ao nosso sol, predominante em toda a Terra. E que nesse mês de dezembro é especial porque, como vocês sabem, o Natal, ele primeiramente era celebrado uma festa pagã para comemorar, né, o solstício. Então, eles faziam essa festa para celebrar o sol, era uma festa pagã, que quando veio a igreja, não queria mais que tivéssemos então essa festa pagã que celebrasse o sol e converteu isso em Natal! Tchan! Olha que lindo! Então, o nosso Natal está conectado com o sol dessa forma. Mas, não importa se você é crente ou não, é pagão ou não, celebrar o Natal, celebrar a vida é uma coisa boa, e celebrar o sol também. Então, esse canal é para todo mundo, para todas as religiões, todos os gêneros, todas as identidades. E viva o sol, viva o Viva Natal! o Sol, viva o Natal. O Natal é a época, minha época predileta do ano. Eu acho que sempre fica tudo mais vivo. Você sai nas ruas e aí geralmente tem casas enfeitadas, os locais estão com luzinhas. Enfim, eu sempre gostei muito assim da vibe do Natal. Assim, nessa época do ano as pessoas também acabam ficando mais solidárias. Parece que, enfim, fica algo mais legal. As pessoas parece que ficam um pouquinho menos estressadas. Mais Hoje em caro. dia tá diferente, né? Hoje em dia não tem mais tantas as coisas que tinham antigamente, mas eu confesso que eu gostei ainda mais quando eu soube que agora a gente também comemora agora não, na verdade, antigamente a gente comemorava a data do sol. Então, olha só que legal, uma época do ano maravilhosa, né? Eu Principalmente amo o por causa disso. panetone. Panetone. Apesar de que agora você tem panetone o ano inteiro, mas eu tento restringir a minha época de consumo ao Natal, porque, para quem não sabe, panetones engordam. E por falar que aqui na época do Natal é muito quente, então realmente tem tudo a ver, né? A gente festejar o sol. É verdade. É verdade, né? A gente podia substituir as roupas de Natal, assim, típicas de Papai Noel, por uma roupa de praia, tipo sol, praia, e já emendar as duas coisas juntas. Ou um sorvete derretido também, porque é o que eu me sinto o tempo inteiro, um sorvete derretido. Sabe quando você tá com aquela casquinha na mão e aí o sorvete começa a derreter tudo na sua mão e você tem aquele mini pânicozinho de falar, meu Deus, eu preciso comer logo. É assim que eu me sinto nesses dias de calor. Então vamos lá, algumas curiosidades. A gente separou algumas curiosidades básicas para começar, então, a introduzir esse tema tão querido. Que, por exemplo, você sabia que o Sol tem mais de 4,5 bilhões de anos? Outra curiosidade, você sabia que o diâmetro do equador do Sol ele tem 1,4 milhões de quilômetros? Isso significa que caberia 1,3 milhões de planetas Terra para encher todo o volume da nossa estrela maravilhosa. Que está a 150 milhões de quilômetros da Terra, ou uma unidade astronômica. Aí nós estamos na Via Láctea, que é a nossa galáxia, e o Sol, então, está lá no braço, que é chamado braço de Sagitário, numa região chamada Esporão de Órion. Então, a gente, dentro da galáxia, se eu fosse dizer meu endereço, eu diria Via Láctea, braço de Sagitários, Esporão de Órion, Sistema Solar, Terra. Olha que legal. O ano, ele é celebrado em relação a quantas voltas damos em torno do Sol. Mas com relação ao Sol, o Sol não dá... Ele dá uma volta em torno dele mesmo. Mas aí é a rotação.
não é translação, e no movimento de translação teria que considerar uma outra referência, e a referência seria o centro da galáxia. Então, para o Sol dar uma volta completa em torno do centro da galáxia, adivinha quantos milhões de anos demoraria? 230 milhões de anos terrestres para completar essa volta em torno da Via Láctea. Ou seja, muito tempo. A gente está falando assim sobre números, milhões de anos, bilhões de anos, falando sobre raios enormes, tamanho e volume. E eu acho legal a gente trazer aqui, por exemplo, como é que a gente sabe qual que é a classificação do Sol? Então, porque a gente tem algumas classificações, até mesmo na predição do ano, da quantidade do tamanho, do próprio tamanho dele. Então, por exemplo, como é que a gente sabe qual vai ser o futuro do Sol? Conta pra gente, Cláudia. O Sol, devido à composição dele, né, principalmente, majoritariamente de hidrogênio e depois hélio, né, hidrogênio é 92% e hélio 7% e outros elementos químicos compõem aí o restante, né, principalmente carbono, nitrogênio e oxigênio. Mas a ideia é que ele tem um processo interno de fusão nuclear, então ele está fundindo esse hidrogênio, transformando em hélio e assim sucessivamente em outros elementos. E ele está queimando então todo esse material do qual ele foi composto. E enquanto ele estiver queimando, é o tempo de vida útil dele. Então, baseado no tamanho, nas dimensões do Sol e na expectativa de matéria que ele tem, ele deve ter uma vida total de 10 bilhões de anos, e se ele já viveu 4,5 bilhões de anos, então ele ainda tem mais ou menos 5 bilhões de anos aí para queimar uma boa parte desse hidrogênio e se transformar numa anã branca. E hoje ele é uma anã amarela, de acordo com o diagrama de Hertz-Russell, que mostra a sequência principal de várias estrelas e de acordo com o Sol, com a massa do Sol. Então mostra isso, né? De acordo com o brilho, a massa e todas essas características que a gente consegue observar do Sol. É o famoso diagrama HR, que geralmente se fala quando você está falando do ciclo de vida de uma estrela, desde lá de quando ela é formada, que tem aquela briga entre repulsão e compressão da gravidade, até os finalmente da estrela. Então, uma das métricas é esse diagrama HR que está aí sendo mostrado para vocês neste momento. Isso. E para manter tudo funcionando, então é como a Debbie disse, é um equilíbrio entre esse processo de fusão nuclear que está acontecendo no núcleo do Sol, né? E esse processo ele vai tentar expandir então essa energia para fora, mas a gravidade é tão grande que puxa isso tudo para dentro. Então esse processo, a pressão de expulsão e a gravidade é que mantém esse corpo no cosmos, né, nessa galáxia, e que a gente está girando em torno dele. E então nesse formato aí, parecido com uma bola, que não é sólido, não é líquido, não é gasoso, é plasma. Plasma é um estado da matéria que não é sólido, líquido nem gasoso. Não. É isso mesmo. Mas ele é, na verdade, é difícil explicar o plasma, porque ele não é gás, mas ele contém partículas, né, íons, prótons, elétrons, e eles se comportam de forma coletiva. É como se eles estivessem ali com muita energia no mesmo espaço, mas eles não se conectassem, eles não se formassem em elementos. Por exemplo, ele não vai lá e combina e vira um gás, né? Ele não está no formato sólido de uma rede cristalina, por exemplo, ou no fluido como um líquido, e nem no gás como a gente tem aqui na atmosfera. Ele está num estado de energia maior, mas ao mesmo tempo eles se comportam de forma coletiva. Então o que acontece para um próton que está ali na mesma região interfere nos elementos que estão dentro de uma certa área, né? Então, por isso a gente chama que esse estado é um estado de plasma. Então, se você fosse para o espaço e olhar, você ia ver, então, uma grande bola. Para tentar fixar mais ou menos uma diferença, é basicamente, então, pela energia, né? Uma das formas de você resumir isso daí. Então, de trás para frente, né, desde o sólido até o plasma, então a gente tem um decaimento de energia. Então, onde no sólido tem bem menos energia das partículas em comparação ao plasma. Então, dependendo da energia que aquelas partículas têm, elas conseguem interagir com as suas vizinhas
e formar, então, padrões específicos que a gente tem para sólidos, líquidos, gasoso, e no caso do plasma, tem tanta energia que não forma nenhum desses padrões conhecidos. Apesar de ele ser todo um corpo de plasma, né, ele está dividido de uma certa forma em camadas. Então, são 4 camadas principais ali que a gente pode observar de acordo com a distância com relação a esse centro do Sol. A primeira camada é o núcleo, que é onde acontece a fusão nuclear. Então, até 25% do raio solar seria a região do núcleo. Então, ali está acontecendo esses processos de fusão nuclear. É como se fosse um reator nuclear ali o tempo inteiro, transformando, assim, o hidrogênio em hélio e fazendo tudo isso. E tentando expulsar essa energia para uma região mais externa, que é chamada a zona radiativa. Essa zona radiativa fica entre 25% e 70% do raio solar. E essa zona radiativa é onde sai essa energia na forma de radiação gama. Então, ela sai essa fusão nuclear gera essa energia que ela tenta sair do Sol, nesse processo, né, caminhando em direção radial para fora do Sol, só que como tem muita partícula, uma densidade muito grande, ela demora para atravessar essa região. Essa região, ela acaba batendo em outras partículas nessa região e ela fica caminhando dali até conseguir atingir as camadas acima e sair do Sol. Isso pode levar centenas de milhares de anos para que essa radiação saia dessa região e chegue, por exemplo, aqui na Terra, né? Então, se a gente conseguisse medir essa radiação gama que sai do Sol chegando aqui na Terra, nós poderíamos dizer que a radiação que a gente mede hoje, ela foi gerada há milhões de anos lá dentro do núcleo do Sol. Isso é muito legal, né? Muito. Bom, e quando ele atinge, então, essa região mais externa, depois que ele sai dessa zona radiativa, ele atinge uma outra região chamada de zona convectiva. Essa zona convectiva, ela, de uma certa forma, ela não deixa essa radiação passar tão facilmente, ela forma uma espécie de barreira. Essa barreira é chamada de tacocline, e essa região é uma região muito quente, é uma região de transição entre a zona radiativa e a zona convectiva. Por que essa diferença? Porque na zona radiativa a gente tem um processo de transferência de calor, e na zona convectiva é um outro processo. Então, majoritariamente na zona radiativa, o processo de transporte de calor é por radiação, e na zona convectiva é por convecção. Convecção é o mesmo processo que a gente percebe na atmosfera da Terra, ou na geladeira da sua casa, ou quando está fervendo uma água, né? Que é a troca de calor entre o que é mais pesado e o que é mais leve. Então, você tem o ar quente sobe, o ar frio desce, né? Então, esse transporte de convecção também acontece no Sol, nessa zona que é chamada de zona convectiva, e isso é o que a gente, quando chega na superfície, né, que seria a superfície do Sol, a gente observa na forma de grânulos, que são imagens de alta resolução que a gente pode ver do Sol. Então você vai ver como se fosse um monte de bolhas, que muitas pessoas olham e falam, olha, parece uma lava borbulhante, né? Mas, na verdade, o que é aquilo? Na verdade, são células de convecção que estão acontecendo ali na superfície do Sol e que você está observando elas emergirem. Então, elas emergem e vão fazendo esse transporte de calor dessa zona radiativa, dessa interface da zona radiativa para a superfície do Sol e depois a última camada, que é a atmosfera do Sol. Ou a nossa linda e maravilhosa corona solar. Na região radiativa, a gente tem já uma diminuição de temperatura com relação ao núcleo, e depois a gente tem uma concentração maior ali na interface entre a radiativa e a convectiva, mas depois a temperatura continua caindo até chegar na superfície do Sol, quando ela volta a aumentar na coroa solar. Então, a temperatura na coroa solar é da ordem de milhões de Kelvin, em contrapartida com a superfície, que é da ordem de milhares de Kelvin, né? Então, é muito maior a temperatura porque a gente tem um outro fenômeno acontecendo no Sol que faz com que esse calor seja mantido ali em volta, que são as reconexões e os processos mesmo de ondas que fazem com que essa energia fique aprisionada em volta do Sol ali, mantendo esse calor nessa região da atmosfera solar. E a gente consegue observar isso a olho nu? A gente só consegue observar essa região da coroa solar a olho nu quando a gente tem um eclipse total solar. Quando a gente tem um eclipse total solar, a gente obstrui a região que emite maior luz, né, pela Lua, né, entra na frente, tampa esse disco, então a gente consegue ver essa região da coroa solar ali em volta do Sol. Que é maravilhoso, né?
daqui da Terra a gente consegue fazer um eclipse, tipo tampar com a mãozinha e cobrir? A gente não consegue, porque a própria atmosfera da Terra, ela espalha essa luz, então a gente não consegue fazer isso. Mas se a gente estiver fora da atmosfera, que nem alguns equipamentos estão, nós conseguimos fazer isso artificialmente. Então, um equipamento famoso é o LASP, que vocês vão ver a imagem aqui. O LASP, ele obstrui, ele cria artificialmente uma obstrução do disco solar para ele poder observar o que está acontecendo na coroa solar. E a coroa solar, você vai ver que ela está o tempo inteiro emitindo, né, essa energia radialmente para fora do Sol, e algumas vezes você vai ter alguns fenômenos que vão evidenciar um distúrbio, uma mudança nesse padrão de propagação dessa coroa solar, tá? Ô, Cláudia, e por falar em luz e brilho do Sol, qual que é a resposta para a pergunta que não quer calar? Qual é a cor do Sol? O Sol, ele é maravilhoso, né? O Sol, ele emite vários comprimentos de onda, né? O ser humano, ele é perfeito. Ele foi feito exatamente para observar o Sol no visível. Então, o Sol, ele emite em vários comprimentos de onda, mas o principal é no visível, que é o que a gente vê as cores do vermelho ao azul e toda a sua composição linda ali, que a gente enxerga, né, como se fosse um arco-íris, e as nuances de diferença entre cores ou combinações dessas cores. Então, nossos olhos têm um sensor capaz de detectar esse comprimento de onda do visível, que é o comprimento que o Sol mais emite. Se eu olho para o Sol diretamente, se eu olhasse para o Sol em linha reta, né, vamos supor que isso fosse possível, sem eu queimar minha vista e etc., eu veria branco, porque branco seria a composição de todas essas cores do arco-íris num ponto. Então eu veria ele mais ou menos dessa cor, apesar dele emitir um pouquinho mais intenso no amarelo, mas eu veria ele branco. Só que o nosso sensor, ele só consegue observar o nosso sensor olho no visível, e não significa que o Sol está emitindo só no visível. O Sol emite infravermelho, por exemplo, ou no ultravioleta, que são cores que o nosso corpo não tem sensibilidade para detectar visualmente, mas sentir a gente tem, como por exemplo o efeito do ultravioleta. O ultravioleta é um comprimento de onda emitido pelo Sol também, que chega e consegue afetar, por exemplo, a nossa pele, né? Tanto que a gente tem aí os protetores solares, ou a própria, o infravermelho, que atravessa até o vidro do carro e deixa o ambiente quente, ou mantém a própria atmosfera da Terra numa temperatura habitável para a gente viver. Fora isso, tem vários comprimentos de onda que são emitidos pelo Sol, por exemplo, o raio-x. Uma parte deles fica bloqueado na atmosfera superior, que a gente não vai falar agora, a gente vai falar nos próximos vídeos, né? Mas o Sol, então, ele emite em vários comprimentos de onda, a gente consegue visualizar no visível, mas nós colocamos equipamentos no espaço para observar esses outros comprimentos de onda. Porque esses outros comprimentos de onda dão pistas de coisas diferentes que estão acontecendo no Sol e que, por exemplo, a gente precisa observar, como é o caso da coroa solar. Às vezes a gente não consegue observar um fenômeno invisível, como, por exemplo, uma proeminência que pode estar acontecendo no Sol, é muito mais visível no extremo ultravioleta. Então, para eu ver no extremo ultravioleta, eu preciso ter um equipamento que seja sensível ao extremo ultravioleta. Se eu quero ver uma coisa, por exemplo, a antena da sua casa, ela também é um detector de ondas eletromagnéticas e ela consegue detectar, por exemplo, ondas num comprimento de onda diferente do visível. E assim a gente vai observando vários fenômenos do Sol, utilizando essa capacidade de utilizar equipamentos para detectar coisas diferentes. Mas só voltando um pouquinho para o Sol, eu só queria falar que quando a gente sai da atmosfera do Sol, acontece uma zona intermediária ali de Alfvén, e que a partir dessa região ali, que a gente considera como sendo uma espécie de limite da atmosfera do Sol, porque o Sol, ele tem um campo magnético muito intenso, que vai se propagando, né, para fora do Sol, até uma região que seria a região que delimita a ação do Sol, que é a heliosfera. Então, essa expansão, né, dessa coroa solar gera uma região ali intermediária, em que a partir dali nós temos o que chamamos de vento solar. O vento solar, ele carrega esse campo magnético do Sol para toda a heliosfera, inclusive atingindo a Terra. E como o Sol está girando, esse vento solar ele gira junto, formando uma coisa bem bonita, que é uma espécie de uma saia de bailarina, né? Então a gente tem essas oscilações do campo magnético também afetando todos os corpos que estão sujeitos ao Sol por conta desse vento solar. Tanto o cometa, né, que você vai ver a cauda do cometa sofre influência do vento solar, ela muda de direção.
direção diferente do movimento do cometa, por exemplo, você observa a direção do vento solar ao qual aquele cometa está atravessando. A Deb postou um vídeo esses dias mostrando a sonda solar Parker, né, que é uma das que chegou mais próximo da atmosfera do Sol e conseguiu observar durante uma tempestade isso acontecendo. Inclusive tinha um cometa passando e dá para ver bem bonitinha a mudança de direção da cauda desse cometa por influência desse vento solar, que é uma das coisas mais importantes que nós não vamos falar agora, vamos falar depois, porque o vento solar é o que importa nessa relação entre o Sol e a Terra para alguns eventos que podem acontecer aqui na Terra. Então, vocês podem ver que todas essas atividades, elas envolvem muitas trocas energéticas, não só entre a composição do Sol, mas também com o meio. E toda essa energia que é emitida pelo Sol por conta das interações ali, daquela massa que forma o plasma do Sol, elas chegam até a Terra. A gente às vezes consegue monitorar essas atividades por conta de uma métricazinha que são as manchas solares. Então, a gente sempre fica o tempo inteiro monitorando como é que o Sol está, para justamente tentar mitigar alguns danos que essa emissão energética pode causar, por exemplo, nos nossos satélites ou até mesmo aqui em solo. E uma das formas da gente fazer esse monitoramento é através das manchas solares. Então, Cláudia, explica um pouquinho para a gente, então, o que são essas manchas solares, como é que elas aparecem e por que elas são um indicativo de que o Sol pode estar no máximo solar dele. Se você lembra das camadas que eu estava falando do Sol, então a gente tem o núcleo, depois a gente tem a zona radiativa. Até essa zona radiativa, o Sol se comporta como um corpo sólido, então ele está sempre girando ali, mais ou menos de uma forma bem distribuída igual. Mas a partir disso, na zona convectiva, a gente já tem diferenças na rotação do Sol. Então, a região mais próxima do equador solar, ela gira mais rápido que os polos. Se você puder observar, você vai ver que no equador, a rotação dura em torno de 25 dias terrestres, enquanto que nos polos são 36 dias terrestres. Essa diferença de velocidade de rotação entre a parte mais próxima do equador e a parte mais externa faz com que o campo magnético do Sol, né, imagina o campo poloidal do Sol, ele sofre um arrasto, é como se ele fosse puxado junto com esse movimento, com uma velocidade diferente. Então, o que está no equador, ele gira mais rápido do que o que está nos polos. E isso faz uma distorção, uma distorção mesmo desse campo magnético, e essa distorção gera uma perturbação no campo local. E essa perturbação no campo local, em cima dessas células convectivas, lembra que a célula convectiva tem bastante energia. Ela faz com que o campo magnético em cima dessas células se altere, e quando ele gera distorção muito grande em cima de algumas células convectivas, ele pode afetar o transporte de calor daquela célula, fazendo com que aquelas regiões fiquem mais frias do que a região em volta. Essas regiões mais frias são os manchas solares, tá? Essas manchas solares que a gente consegue observar, inclusive a olho nu, foi uma das primeiras coisas que o Galileu observou lá no passado, e ele perdeu a vista por causa disso. Então não olhem para o Sol diretamente para ver isso, tá? Mas o Galileu fez, ficou cego, então vocês já sabem a lição, não faça. Mas se você tiver um disco solar, faz que nem o Vande, né? O Vande, nosso parceiro do Céu Profundo, faz observações do Sol com filtro, e com o filtro ele consegue tirar fotos, e ele conseguiu identificar, até mostrou pra gente, a gente pôs no canal aí algumas imagens, vou pôr aqui também para vocês, dessas manchas solares. Então você sabe que naquela região a gente tem uma célula convectiva que está sofrendo a influência do campo magnético. Esse campo magnético, ele está sendo, de alguma certa forma, perturbado naquela região, fazendo com que ela seja mais fria. Só que esse campo magnético, ele está ali, e ele está perturbado, mas ele está em atividade. Então a gente chama essa região de uma região ativa, e essa região ativa pode gerar algum evento que venha depois atingir a Terra. Um dos eventos mais fortes que essas regiões de manchas solares geram são os flares. Os flares estão aqui no vídeo, vocês vão ver. Eles geram como se fosse um flash. Ele chega rapidinho na Terra, 8 minutos, né, que é o tempo que a luz demora para chegar do Sol aqui na Terra, e ele já aquece a atmosfera, né? Esse flare
no raio-x, né, ele chega rapidinho na Terra, bem intenso, e ele normalmente, a fonte dele são essas regiões onde a gente tem atividade solar mais intensa, com manchas solares. Essas manchas solares, elas têm um ciclo de atividade no Sol, por conta desse emaranhado que forma do campo magnético. Então ele forma, depois ele desforma, ele forma, depois ele desforma. E a gente consegue observar isso, e foi observado porque já desde o século XVIII vem se observando as manchas solares no Sol. E o padrão de ocorrência dessas manchas. Então, o padrão de ocorrência dessas manchas normalmente acontece dos polos, da direção mais próxima aos polos, com relação ao Equador. E o mapa que a gente consegue fazer dessas manchas acontecendo ao longo do tempo mostra um diagrama muito famoso para a gente, que é o diagrama Butterfly. Esse diagrama Butterfly é porque, se você olhar o caminho das manchas solares no hemisfério norte e no hemisfério sul com relação ao equador solar, parece uma asa de uma borboleta. Está aqui também na imagem para vocês verem. E quando eles foram observando isso, eles viram que quando o aumento dessas manchas solares mais próximas do equador, aumentavam também as incidências de algum evento na Terra, como um flare, por exemplo, ou como algum tipo de tempestade que afetava algum sistema aqui na Terra, como a que aconteceu lá em 1889, ou as tempestades de Halloween, ou Carrington, né, que é essa que eu falei, que afetaram alguns sistemas aqui na Terra e associadas, então, ao aumento do número de manchas solares. De acordo com essas medidas que já têm centenas de anos, nós podemos observar que esse ciclo ele se repete mais ou menos a cada 11 anos. Esses ciclos são importantes para o Sol, porque a polaridade magnética do hemisfério com o outro, elas de uma certa forma se equilibram para manter a neutralidade magnética do Sol, mas elas acabam gerando esses fenômenos que podem afetar a vida da Terra. Então, por isso, nós precisamos estar sempre observando. Desde quando eles começaram a monitorar os ciclos solares, já fazem 25 ciclos solares. Então, nós estamos no 25º ciclo solar, desde que, quando a gente começou a monitorar, a gente está na fase crescente do ciclo solar, ou seja, a gente está vendo um aumento no número de manchas. Também vou mostrar aqui para vocês uma comparação entre a mínima do ciclo solar e o caminho que a gente está, que é a máxima do ciclo solar. Então, a gente vai ter cada vez mais manchas próximas à linha do Equador, com o aumento das atividades que podem vir a gerar algum fenômeno aqui na Terra. Inclusive na órbita terrestre também, não só no Sol, especialmente na órbita. Exatamente. O vento solar, ele tem uma velocidade de 300 km por segundo, média, né? Então, normalmente ele está ali, mas quando acontecem esses fenômenos, por exemplo, do aumento da atividade solar, né, flares, e depois a gente pode ter as ejeções de erupções solares ou ejeções de massa coronal, que acontecem ali mais próximo da coroa solar, esse vento solar ele pode ser aumentado em questão de segundos, assim, a velocidade pode aumentar muito rapidamente, e isso gera um efeito na atmosfera da Terra e também nas correntes que estão aqui em torno da Terra, que também vão ser faladas ao longo dessa série nossa de clima espacial, tá? Mas tudo isso que a gente está falando são composições do clima solar. Então, olha para você ver. Recapitulando aqui, só para a gente... Então, um processo de fusão nuclear acontece, essa energia é transportada para uma zona convectiva, gerando esses grânulos que sofrem influência desse campo magnético gerado pelo Sol, na forma de manchas solares, e alguns outros fenômenos magnéticos em torno do Sol, fazendo com que esses fenômenos sejam transportados, de alguma forma, através do vento solar, para a Terra, podendo afetar sistemas aqui na Terra. Tudo isso que estamos falando se compõe como o clima espacial, que é uma coisa importante que nós queremos falar aqui para vocês. Vocês vão ver agora também uma imagem de um buraco coronal, que também é um fenômeno que acontece na cromosfera do Sol, e normalmente ali você está mandando um high-speed stream, ou seja, um fluxo para essa região mais externa da atmosfera, muito intenso, e isso também acelera o vento solar, tá? E também é responsável por algumas perturbações geomagnéticas que podem acontecer aqui na Terra. Depois a gente vai falar sobre ele com mais detalhe. Só a NASA, ela tem pelo menos 19 missões que envolvem o Sol. Hoje a mais importante... Bom, eu não tenho como falar a mais importante, porque para mim todas são importantes. Mas dessas 19 missões que estão observando o Sol, ou tem algum processo de observação do Sol,
com mais 13 missões aí à vista, mas eu estou falando só da NASA. Imagina que tem a ESA, tem a JAXA, e o Brasil também querendo entrar nessa rota, também querendo desenvolver o telescópio solar para contribuir aí com a observação do Sol. Mas nós temos missões, então, para observar o Sol, porque olha a importância que o Sol tem para o planeta Terra. E como vocês puderam ver, a gente tem algumas respostas, mas a gente precisa de mais respostas e também ter capacidade de antecipar mais ainda os eventos que podem vir a afetar a vida aqui na Terra. Parker Solar Probe, que é uma das missões que chegam mais próximas do Sol, é hoje uma das missões que está trazendo mais conteúdos relevantes para o estudo do Sol, como, por exemplo, o fato dela estar tão próxima e também da gente estar numa fase crescente do ciclo solar, onde ela vai ter a capacidade de atravessar mais vezes essas regiões de transição entre a atmosfera solar e o vento solar, ou meio interplanetário. Então, ela conseguir detectar o que está acontecendo ali em questões de partículas, de campo magnético, é extremamente importante para a gente, né, no quesito de observação do Sol. E também a SOHO, né, que também são telescópios solares que estão numa posição ali o tempo inteiro, lagrangiana, observando o tempo inteiro o Sol, para antecipar eventos para a gente. Durante a semana, nós vamos deixar vários posts com comentários e com imagens para vocês poderem também observar um pouquinho mais de tudo isso que a gente está falando aqui, como, por exemplo, as cores que o Sol emite, quais elementos são associados a essas cores, porque quando eu falo de cor, é porque alguém está transmitindo aquela cor. Então, que elemento químico está transmitindo aquela cor lá do Sol, que a gente consegue detectar aqui, por que a gente usa o mapa de cores, tudo isso a gente vai estar explicando também através de posts e stories para complementar o conteúdo que está sendo passado aqui. E, para nossa alegria, nós estamos no grande ano da heliofísica da NASA. A NASA tem um departamento de heliofísica, que foi o departamento no qual eu fui fazer meu doutorado, era no departamento de heliofísica da NASA, e nesse departamento tem vários pesquisadores que trabalham com esses equipamentos que eu falei para vocês aqui. E desde outubro de 2023 até dezembro de 2024, a NASA está focando os esforços em heliofísica, para que a gente possa ter mais detalhes do Sol com os equipamentos que a gente tem, principalmente nessa crescente do ciclo solar. E lembrando que o ano que vem nós temos eclipse total solar, que vai ser observado da região norte-americana. Então, muitas coisas ainda nós vamos revisitar a respeito do Sol ao longo do próximo ano, inclusive tentando fazer participações aí em que a gente possa trazer esse conteúdo para vocês aqui no canal. Então, resumindo, se vocês quiserem saber mais sobre esse conteúdo, sobre coisas do Sol, sobre curiosidades do Sol, aprofundar mais sobre esse assunto, que vocês viram que tem muita coisa para estudar e para entender e para conhecer ainda também. Então, é o que a Cláudia falou, a gente ainda tem muito o que descobrir sobre o Sol ainda, muito o que entender sobre ele. E se você então tiver curiosidade de entender mais sobre isso e quem sabe um dia também se juntar à comunidade de físicos e cientistas e engenheiros que trabalham com heliofísica, sintam-se à vontade para pesquisarem, trocar informações com a gente também, se vocês acharem alguma coisa legal. Deixa aqui pra gente se vocês querem que a gente revisite esse assunto de novo com um pouquinho mais de detalhe ou algum assunto específico. Deixa aqui pra gente entender e saber o que vocês querem, um feedback pra gente sobre esse assunto. Se vocês tiverem perguntas também pode deixar aqui, tá? Que a gente pode responder nos próximos vídeos ou mesmo, né, no próprio Instagram. Então, olha, mais um motivo para vocês seguirem e ativarem o sininho ali, ó, para receber a notificação de quando vai chegar novos vídeos aqui para vocês. Tudo isso tem link aqui, tá? Vocês podem investigar mais para saber se tudo que eu falei é verdade ou mentira, ou até mesmo fazer as próprias pesquisas de vocês. Eu recomendo também que vocês sigam o canal Céu Profundo, eles têm vídeos ensinando como fazer um tratamento de imagens para observação. E também pode acompanhar o trabalho do Vant, que faz questão de tirar as fotos ali e mostrar todas as descobertas a respeito disso, né? Tem um pessoal legal fazendo isso, os Astros do Sul também, eles também fazem imagens do Sol com proteção, com filtro, com tudo isso, e essas imagens podem ajudar a gente a esclarecer muitas coisas e também se antecipar. Quando a gente vê um monte de mancha solar lá, a gente sabe, estamos entrando em um período que pode vir aparecer um monte de tempestade solar, que tem vários tipos, a gente vai falar depois. Mas essas tempestades, as notícias foram meio alarmistas a respeito disso. Como vocês podem ver, a gente faz mais de
25 ciclos de 11 anos observando esses fenômenos e a internet não caiu, ninguém morreu por isso, pelo menos eu acho que não, né? Mas a gente sabe que tem fenômenos e que tem coisas que foram afetadas e a gente continua observando isso para poder aprender a lidar com isso daí. E cada vez mais, e como eu disse para vocês, 19 missões só da NASA, só para tentar desvendar o Sol, isso não é pouca coisa. Mas nós somos privilegiados de estar protegidos pelo campo geomagnético e pela atmosfera, que a gente vai falar depois também. Mas o Sol é importante para a gente, é responsável pela nossa vida, pela nossa manutenção. E vamos deixá-lo fazendo o trabalho deles enquanto a gente faz o nosso. Com certeza. E se a gente puder entender melhor como esse trabalho funciona, melhor ainda pra gente, que a gente consegue saber quando que o bicho tá pegando e se proteger. Então, se vocês gostaram desse nosso episódio, desse especial de Natal que tá só começando sobre esse clima espacial, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar dessa informação. E a gente vai ficando por aqui hoje. Um grande abraço e tchau!